E aqui não é a quantidade de vezes que muda o milagre, que faz com que o milagre venha. É a obediência na voz de Deus. A quantidade de vezes que Ele quer que você faça. Não é o ritual que muda, que traz a cura, mas é a obediência a Deus que traz a cura. Naamã teve que obedecer. Um homem que estava com o servo sob as suas ordens teve que obedecer a voz de um profeta que nem se apresentou para ele na porta. Mandou o servo apresentar para ele, quebrando o orgulho do seu coração, ouvindo conselhos de um servo. Aquele servo dele que ele dava a ordem e está ouvindo o conselho, ele volta, se mergulha no Jordão e obedece a voz do profeta segundo a ordem de Deus e mergulha. Jesus! Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos iniciar aqui, 2 Reis, capítulo 5, verso 1, que diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele dera livramento aos assírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Aqueles que podem, então, no vosso assento, se adorando a Deus. A história que nós iremos falar nesta manhã narra a história de uma cura de uma pessoa que vivia com lepra. Mas há uma observação antes de entrarmos na história, que nem sempre as dores, nem sempre onde precisamos de cura está no nosso corpo. Às vezes há doenças que estão na nossa alma, às vezes há problemas que estão em nosso espírito, e às vezes há coisas que nós não vemos, e as pessoas ou nós mesmos sofremos, sem ninguém ver. Naamã, ele tinha uma lepra, era algo muito visível, são manchas no seu corpo, mas o que Deus queria fazer não era apenas curar o corpo, mas era curar a alma. Jesus, em uma certa oportunidade, diz: Ele iria fazer um milagre, e aquilo que havia acontecido com aquela pessoa não seria para a destruição, mas seria para a glória de Deus. Então nós temos que entender que nem sempre o que precisa de cura está diante dos nossos olhos. Nós precisamos primeiramente cuidar das nossas vidas espirituais, cuidar da nossa vida emocional, e depois cuidar do nosso corpo. Muitas pessoas estão invertendo. Paulo, quando vai escrever, ele fala que você possa santificar a Deus em tudo, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Traz uma sequência para a gente, não é uma sequência aleatória que ele colocou, não é algo que ele simplesmente veio na mente dele e colocou, mas há uma sequência para isso. E Deus às vezes usa essas dores como caráter pedagógico. Às vezes tem dores no nosso coração que Deus está ensinando algo para a gente. Por quê? Porque às vezes olhamos as dores dos outros e somos os primeiros a criticar. Olhamos as feridas que as pessoas têm e somos os primeiros a apontar os erros delas, a cutucar a ferida. E Deus usa às vezes as nossas dores como caráter pedagógico para a gente poder entender que a dor dos outros também pode ser a sua. E a pessoa que precisa de ajuda também pode ser você. E às vezes Deus usa isso para ensinar para a gente. Tantas vezes eu fui tão crítico das pessoas. Eu olhava e falava: se a pessoa está dessa forma porque alguma coisa ela fez. E me faz até recordar de Jó, aqueles amigos dele que estavam ao lado dele. Se Jó está assim, não foi porque ele pecou. Se Jó está assim, porque Deus está punindo ele por alguma coisa. E muitas vezes nós olhamos, queremos ser Jó,
Mas em determinado momento da nossa vida, nós estamos colocando na situação dos amigos de Jó. Nós estamos olhando, olha só, aquela pessoa está assim porque ela pecou. Ela está assim porque ela merece. Ela está assim porque ela está na situação e não quis aceitar a Cristo. Às vezes a pessoa está com uma dor tão tamanha, tão grande, que ela não sabe o que fazer com aquela dor. Ela não sabe para onde fugir. E o único refúgio dela, às vezes, é as drogas, é a bebida, é alguma coisa para poder tirar ela da lucidez. Porque ela ainda não conheceu o valor, o poder e a glória que o nosso Senhor Jesus tem. Deus sempre mostra isso pra gente. Deus não quer destruir ninguém. Deus sempre mostra e faz a gente sentir isso. E como eu falei, eu era muito crítico. Eu olhava as pessoas que passavam por situações, eu falava, tá assim porque é frescura. Até eu sentir. Quando a gente sente, a gente entende. Aquele velho ditado, que a pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas quando é no nosso arde. E Deus mostra pra gente o melhor caminho. Naamã era um homem importante, um homem de nome, capitão do exército da Síria. Era um homem valoroso, como a própria Escritura apresenta. Era um homem de grande estima, muito respeitado, porém ele era leproso. Talvez aqui na Síria não seja tão horrível o fato de ter lepra, porque na época o povo de Israel, quando se tinha lepra, ele tinha que se separar, tinha que ser excluído da sociedade. Mas esse homem não era excluído, ele era o capitão do exército. Mas isso incomodava ele, essas manchas, essas dores, essas feridas que as pessoas olhavam, e talvez até repulsa para as pessoas, incomodava ele. O fato dele ser importante não trouxe cura para ele. O fato dele ser o capitão do exército não trouxe cura para ele. O fato dele ser respeitado não trouxe cura para ele. O fato dele ser herói não trouxe cura para ele. O fato de nós sermos quem nós somos não traz cura se nós não reconhecemos quem Deus é. Esse homem era tão importante para o seu senhor, para o rei da Síria, mas enquanto isso ele estava adorando a outros deuses. Enquanto isso ele buscava outros meios para poder ser curado. Mas até um determinado momento da história, em uma guerra que teve da Síria contra Israel, eles levaram uma menina como cativa. Uma menina que tinha tudo para poder odiar o seu senhor. Uma menina que tinha tudo para poder odiar Naamã, odiar sua esposa, odiar sua família, odiar o reino todinho da Síria. Chegou lá no reino, ela viu que Naamã tinha lepra. Ela não falou para Naamã, mas ela falou para a esposa de Naamã: ah, se esse senhor tivesse a oportunidade de ter contato com um profeta que é em Israel, ele seria curado. Nós aprendemos uma lição muito linda com essa menina. E qual é? Meu Deus! Seja um intercessor e não um crítico das dores alheias. Seja aquele que intercede, mesmo que você ache que alguém está fazendo mal para você. Essa menina tinha sido levada cativa. Ela havia sido levada como uma serva depois daquela guerra. E mesmo assim, ela sabia o quanto Deus era poderoso e misericordioso para curar a lepra daquele homem. E ela fala: ah, meu Senhor, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
nós possamos cada dia mais aprender que as lições da vida, que as dores, que tudo que nós passamos não dura eternamente. O que Deus estava fazendo com Naamã era algo muito mais profundo do que uma cura externa. O que Deus estava fazendo com Naamã era algo muito mais poderoso do que só curar a sua lepra e tornar a sua pele limpa. O que Deus estava fazendo com Naamã era curando o coração dele, curando a alma dele, libertando ele da idolatria, libertando ele de adorar outros deuses e reconhecer que somente Deus, só o Deus de Israel, só o Deus criador dos céus e da terra, só o Deus que faz todas as coisas é digno de adoração. Deus estava transformando o coração de Naamã. E Naamã escutou isso, falou: se tem alguém que pode me curar, então eu vou atrás dessa pessoa. Ele vai lá e fala com o rei da Síria sobre o que a menina havia falado. E o rei da Síria faz uma carta, fala: ó, está aqui a carta nas suas mãos, manda os servos, levem presentes para o rei de Israel de Samaria, leve presente para o rei de Samaria e fale tudo isso que a menina falou. Mas há um detalhe no texto que me chamou a atenção, e foi o que gerou revolta, inclusive nesse rei de Israel que recebeu essa carta. Gerou um temor, um medo. Como eu falei, houve uma guerra entre a Síria e Israel, e essa menina foi levada cativa. E de repente, um pouquinho depois, me parece uma carta dizendo-se que Naamã iria a Israel, porque ali haveria um profeta, segundo aquela menina havia falado. Qual foi o temor do rei? Eles já lutaram contra a gente, eles estão procurando ocasião para poder destruir a gente de novo. Mas naquele lugar, enquanto o rei temia, havia um homem de Deus que não temeu aquele comunicado. Nós somos homens, nós somos mulheres de Deus, e nós não tememos as afrontas do inimigo, porque nós sabemos que o nosso Deus é muito maior do que nós imaginamos. A primeira coisa que o rei fez quando recebeu aquela carta, ele rasgou as suas vestes. Isso significa um sinal de humilhação. Rasgou as suas vestes e temeu. Mas um profeta que estava ali, chamado Elias, esse profeta ouviu falar que o rei havia rasgado as suas vestes. Ele não deixou o problema na mão do rei. Como homens e mulheres de Deus, nós temos autoridade para dizer: este problema o meu Deus cura. Essa enfermidade o meu Deus cura. Essa depressão o meu Deus cura. Essa ansiedade o meu Deus cura. Aquele filho que está perdido, o meu Deus restaura vidas. Elias, quando soube, ele chamou o problema para ele. Mas ele não chamou o problema que era dos outros para resolver. Não era um problema do rei, mas era algo que Deus tinha que fazer por intermédio do profeta. Ele falou para o rei: por que você rasga suas vestes? Deixa vir a mim, e eles vão saber
que há profeta em Israel. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Nós temos a autoridade de Deus de falar sem medo. Deixa vir a mim, porque eles vão saber que o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer. Deixa vir a mim, porque eu aprendi que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Deixa vir a mim, porque a intercessão que eu faço a Deus vai ter poder, e é Deus que vai curar. Elias chamou o problema para ele: deixa vir a mim, porque vocês vão saber que Deus levantou profetas para poder mudar a história de quem quer ser mudado. Deus levantou homens e mulheres de Deus para mudar a história de quem quer mudado. Deus levantou a mim, levantou a você para poder orar, interceder, para que Deus mude a história de quem quer ser mudado. A primeira mudança que aconteceu na vida de Naamã: se ele tinha deuses na Síria, por que ele veio para Israel para ser curado? A primeira mudança na mente: aqui eu não achei a minha cura, mas lá eu posso achar. Nós temos que procurar no lugar certo, onde Deus cura. Nós temos que procurar no lugar certo, não é em qualquer lugar que nós acharemos. Nós temos que procurar no lugar certo. A primeira mudança foi na mente de Naamã. Ele pegou e seguiu o seu caminho e saiu. A mudança de direção. E ele chega, após ter encontro com o rei, e vai ao encontro de Elias, porque Elias havia chamado: deixa vir a mim, deixa que ele venha até a mim, porque ele vai saber que é profeta de Deus em Israel. Vale observar que Elias não estava chamando o problema para ele poder resolver, porque ele era profeta de Deus, não era alguém que te intitulou como profeta, mas foi Deus que chamou ele para ser profeta. E ele falou: deixa vir a mim. E Naamã veio até ele, mas ele não se apresentou diante de Naamã. Mas espera aí, um homem importante, um homem grande, capitão de um exército, chega para ser curado, e o homem nem vai recebê-lo. Quem que Elias mandou? Um servo, para poder falar para ele. Aqui nós aprendemos mais uma lição: não existe ninguém mais poderoso, não existe ninguém de maior autoridade do que o nosso Deus. Pode ser capitão do exército, pode ser o rei da Síria, o nosso Deus é maior do que qualquer pessoa. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é maravilhoso, e ninguém está acima dele. E era o que Elias estava tentando mostrar para ele: a sua autoridade vale lá, mas diante de Deus, não. A sua autoridade vale no seu reino, mas diante de Deus, não vale nada. E foi o servo que foi atender Naamã. Falou: o profeta falou para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Você acha que ele foi de primeiro? Não. Aqui foi mais uma transformação na mente de Naamã. A primeira foi a mudança de direção. Fez ele sair da terra dele para procurar cura em uma terra de Israel. A segunda, que ele não tinha autoridade suficiente para se curar. Ele ia depender de Deus para isso.
E ele volta-se. Ele estava voltando, estava indo embora. Ele estava indo para sua casa. Em 2 Reis, no capítulo 5, verso 13, diz: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhes falaram e disseram: meu pai, dizendo isso para o capitão Naamã, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Porventura você não faria se ele tivesse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se ele tivesse pedido riquezas, dinheiro, bens, o capitão Naamã não daria para ele? E o servo fala: ele te pediu só para você se lavar, só para você entrar no Rio Jordão, ele só pediu isso. E tem coisas que nós colocamos em empecilhos, nós queremos que tudo seja fácil. Naamã, na mente dele, ele achou que o profeta Elias apareceria, colocaria suas mãos sobre ele e seria curado. Nem tudo nessa vida vai ser fácil. Nós teremos que mudar direcionamentos, mudar a nossa mente, para poder buscar a cura que nós precisamos. Naamã era um capitão, mas ele escutou o conselho dos seus servos. E ele voltou. E foi para onde? Para o Jordão. Ao chegar no Jordão, ele mergulha a primeira vez. Não mudou nada. A segunda vez, também não mudou nada. Chega na quinta vez, também não mudou nada. Na sexta vez, também não mudou nada. Mas quando ele mergulha pela 7ª vez, e aqui não é a quantidade de vezes que muda o milagre, que faz com que o milagre venha. É a obediência na voz de Deus. A quantidade de vezes que Ele quer que você faça. Não é um ritual que muda, que traz a cura, mas é a obediência a Deus que traz a cura. Naamã teve que obedecer. Um homem que estava com o servo sob as suas ordens teve que obedecer a voz de um profeta que nem se apresentou para ele na porta. Mandou o servo apresentar para ele, quebrando o orgulho do seu coração, ouvindo conselhos de um servo. Aquele servo dele que ele dava a ordem está ouvindo o conselho. Ele volta, se mergulha no Jordão e obedece a voz do profeta, segundo a ordem de Deus, e mergulha. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos atrapalha. Muitas coisas tiram a gente do centro da vontade de Deus. E a primeira delas é não seguir o caminho correto. Quem é o caminho? Jesus. A segunda coisa é deixar o nosso orgulho de lado. A terceira coisa é saber ouvir conselhos. E a quarta, ser curado e reconhecer que não existe outro Deus maior do que o Deus de Israel. Segunda Reis, no capítulo 5, verso 17. E disse Naamã: se não queres, deixe teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Maravilhoso! Teu nome é santo. A quarta lição. Naamã reconheceu que só Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Naamã reconheceu que não existia outro Deus que se compare ao nosso Deus. Um Deus que cura, um Deus que restaura. E às vezes nós queremos que Deus cure o nosso exterior,
Mas às vezes Deus está usando o nosso exterior para curar o nosso interior e a gente não está observando. Às vezes temos feridas no nosso corpo, feridas na nossa alma. E Deus está dizendo para nós nesta manhã: eu estou curando você por dentro. Eu estou restaurando a sua vida por dentro, para depois eu curar fora. Entenda o que eu faço. Compreenda aquilo que eu quero fazer. Não deixe que ninguém te confunda. Ainda que no caminho alguém tente te parar, continue. Obedeça. Siga em frente. Jamais queira se afastar de Deus por conta dessas dores. Jamais desista da sua fé. Jamais abandone esse Deus por conta de um problema ou dificuldade que você tem enfrentado. Porque Deus é o único que pode fazer tudo e muito mais. Naamã precisava de uma cura, mas não era só no corpo, era na alma. E Deus fez dentro da história Naamã reconhecer que só Deus, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou a humanidade, o Deus que criou os animais, o Deus que criou o mundo que nós conhecemos hoje, o Deus que fez o ser humano, o Deus que fez todas as coisas, só Ele é poderoso para fazer e curar e restaurar a sua vida de dentro para fora. Às vezes nós precisamos parar para refletir e entender que esse é um Deus tão poderoso fez aquilo que nem nós imaginávamos que poderia fazer. Será que Ele não tem a capacidade de nos livrar de todas as nossas dificuldades?